Bom dia, amados. Bom dia. Tudo bem com você? Amém. Diga para quem está do seu lado aí, vai ficar melhor. Vai ficar melhor. Diga de novo, vai ficar melhor. Vai ficar melhor. Sempre fica melhor, amém? Sempre fica melhor quando nós nos expomos à palavra de Deus. E você não poderia estar num lugar melhor num domingo pela manhã. Não tem lugar melhor, querido, do que estar aqui reunidos como igreja para buscar aquilo que o Senhor tem como direção, inspiração para a nossa vida. Amém? Eu vou falar rapidamente aqui, brevemente, só para fazer uma pequena apresentação, para falar algumas coisas sobre o nosso ministério. Logo depois, Clícia vai ficar com você. Tá ligado, amor? Deixa eu ligar. Pode deixar. É porque está ajustando o som. Aí você vai ouvi-la e depois você vai me suportar. Tá bom? Combinado? Amém. Mas, queridos, o pastor Guilherme fez uma apresentação aqui do ministério, uma apresentação nossa, e de fato tem sido é sempre maravilhoso estar com esse casal. Pastor Guilherme e Tânia também são um casal que está no nosso coração, que tem no nosso coração um lugar especial. Nos conhecemos há muitos anos e é maravilhoso ver como Deus tem conduzido a vida deles, trazendo eles inicialmente aqui para Portugal e num segundo momento para Tondela, e ver aquilo que está acontecendo aqui na sua vida alegra muito o nosso coração, queridos. O pastor Guilherme somente não comentou uma coisa que é simples, mas é muito importante. Nós somos da mesma cidade, queridos. Nós somos de Campo Grande. Nós somos do Rio de Janeiro. O senhor não comentou, né? Mas a gente tem aqui o mesmo DNA. Então, queridos, somos irmãos em Cristo e podemos ver também como Deus foi nos tirando de um mesmo lugar. Um lugar onde nós recebemos a mesma palavra e foi nos conduzindo, cada um de uma forma específica, de uma forma diferente, para que o plano dele se cumprisse. Sabe, queridos, vai ser assim com você também. Vai ser assim com a tua vida. Amém? Deus te conduzindo, Deus te levando para que você desfrute, realize coisas maravilhosas dentro daquilo que é o plano dele para você e para a sua família. Amém, queridos? Você ouviu um pouco a respeito do ministério. Deixa eu lhe dizer algo. Além disso, quando nós chegamos em Campina Grande, chegamos em 2008, conhecemos o ministério alguns anos antes, conheci o Verbo da Vida em 2000, e em 2008 fomos para Campina Grande, fazer o Rema, fazer a escola, e nos conectamos, muito obrigado, querido, e nos conectamos com o centro de operações. Guto e Can Roberto nos convidaram para servir no centro de operações, estamos lá desde então. Quando chegamos no ministério, queridos, éramos 23 colaboradores, 23 pessoas que serviam nesses escritórios que funcionam como escritórios de supervisão, que acompanham as igrejas, que acompanham os pastores, as escolas, porque como o pastor disse, como o pastor Guilherme falou, essa visão é grandiosa. Tem uma frase linda, escrita aí atrás da camisa de alguns, da camisa do seu pastor, sobre a visão. A visão é grandiosa, queridos, mas ela não começou grande diante dos nossos olhos. Ela começou com uma estrutura pequena. Sempre foi grande no coração de Deus. Sempre foi grande no coração do pastor Bud. Por isso ela tem se tornado grande diante dos nossos olhos. Porque já era grande no coração do pastor. Amém? Na época, 23 irmãos que trabalhavam conosco lá. Tínhamos pouco mais de 60 igrejas. Hoje são 230 colaboradores. 230 pessoas que trabalham conosco em tempo integral, para acompanhar os pastores, para auxiliar as igrejas, para promover o crescimento, o avanço que temos visto, e das escolas também. E queridos, nós sabemos que ainda é pouco, tem muito para acontecer,
Amém? Porque, só para que você tenha uma ideia, queridos, aqui em Portugal temos hoje 10 igrejas. Em Portugal, você sabe quantos municípios existem aqui no seu país? Quantos municípios nós temos em Portugal? 308 municípios. Ou freguesias. 308 freguesias aqui em Portugal. E nós vamos, queridos, ver essa palavra chegar em cada uma delas. Em cada um desses municípios ou freguesias, que são os nossos municípios lá no Brasil, a gente vai ver igrejas plantadas, não por nossa causa, porque nós queremos ser grandes, não, queridos, nós queremos que o nome do Senhor seja conhecido, nós queremos que a vontade dEle se cumpra, que todo homem seja salvo, e que chegue ao pleno conhecimento da verdade. E o Senhor nos confiou uma visão, confiou não ao seu pastor, não a nós, não a Guto, mas a todos nós. Confiou uma visão para fazer com que essa palavra avance. Você é parte disso, amém? Você envolvido nessa visão, certamente, querido, vai crescer com ela. Nós vamos crescer juntos, amém? Muito obrigado pelo seu coração conectado ao pastor Guilherme e Tânia. Obrigado pelo seu serviço, por tudo aquilo que você faz que de alguma maneira contribui para que essa igreja seja o que é. Muito, muito obrigado, queridos. Obrigado pela sua colaboração no serviço. Obrigado pela sua colaboração no dízimo, nas ofertas. Obrigado pela sua cooperação, queridos, aqui no louvor, no departamento infantil, na comunicação, no diaconato, em cada lugar que você atua. Obrigado por estar aqui e se submeter e se conectar a essa visão. Nós vamos crescer juntos em nome de Jesus. Amém, queridos? Porque a visão é grande e Deus tem grandes coisas para realizar na sua vida. Vou deixar você com a minha digníssima e, como falei, daqui a pouco a gente continua e eu sei que você vai ser ricamente abençoado. Amém? Então, bom dia, queridos. Bom dia. Renato já fez os agradecimentos, mas eu quero dizer que é um privilégio estar aqui nessa manhã e ver aquilo que vê com os nossos olhos, aquilo que nós temos orado continuamente lá no Brasil. E nós temos orado para que a vontade de Deus se cumpra em todas as nações. Então, você é alvo das nossas orações. E muito obrigada, né? Obrigado pelo convite e obrigado por você estar aqui. E eu quero te dizer, Deus tem um plano para a sua vida. Deus tem algo para fazer na sua vida. Então, você não está nesse culto por acaso, você não nasceu sem nenhum propósito, não. Deus tem algo para você. Amém? E a minha oração é que você tenha coragem para fazer aquilo que Deus te chamou para fazer. Amém? Podemos orar? Amém. Senhor, nós te agradecemos, Pai, por essa manhã, pelo privilégio, Senhor, que é termos esse tempo totalmente disponível, entregue para ouvir a sua palavra, para louvar ao Senhor, engrandecer o seu nome, proclamar que Jesus é o nosso Senhor. Que privilégio é termos liberdade para falar a respeito das suas coisas neste lugar. Muito obrigada, Pai, pela vida dos meus irmãos, obrigada, Pai, pelo teu Espírito que está em nós, que nos ensina, nos exorta, nos consola, trazendo para nós coisas importantes e novas e reforçando outras que já temos por dentro. Em nome de Jesus, Pai, que a sua palavra sirva como remédio, como vacina para as nossas vidas nessa manhã. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Eu estava me lembrando de quando eu me mudei para Campina Grande, que é a cidade que nós moramos, que Renata é do Rio de Janeiro e eu sou de Minas Gerais, que é um outro estado. Aqui fala estado? Distrito? Pronto. Então eu sou de outro distrito, né? Então nós fomos para Campina Grande
para fazer o rema. E chegamos lá e nos adaptamos, porque é muito longe da nossa casa, dá 2.300 quilômetros da minha cidade, é muito longe. Então a gente se adaptou e rapidamente, né, fomos ali envolvidos naquilo que o Senhor estava fazendo. E depois de algum tempo, acho que uns 2 anos talvez que eu estava lá, aconteceu algo comigo que nunca tinha acontecido. Alguém aqui já foi assaltado? Só os cariocas, né? Só quem veio do Rio de Janeiro. Eu já tinha ouvido testemunho. Uma vez eu ouvi um testemunho de um missionário nosso falando que uma vez um ladrão o abordou na rua e que ele gritou: em nome de Jesus, saia! E ele falou que foi tão ousado assim. Eu falei: meu Deus! E o ladrão saiu correndo igual um cachorro. Quando você grita com o cachorro foge. Eu falei: meu Deus, que homem de fé, né? Resistiu ali, discerniu, expulsou o que tinha para expulsar. Eu falei: meu Deus! Eu falei: olha, só que quando aconteceu comigo, porque eu fiquei pensando, se vier uma coisa dessa, a pessoa já confessando errado, né? Se vier uma coisa dessa, eu vou fazer da mesma forma, vou gritar: sai em nome de Jesus. Mas vou te dizer, um dia eu fui no açougue, e aí estava com as sacolas de carne, o carro estacionado, e com as sacolas, e fui entrar no carro assim. Quando eu entrei, só senti uma faca aqui, e uma pessoa, um senhor, né, ficou falando: passa a bolsa. Isso nunca tinha acontecido comigo. Eu falei: meu Deus! E eu me lembrei do testemunho daquele missionário, e o que eu consegui fazer foi: Jesus, Jesus. Enquanto aquele missionário gritou, né, sai em nome de Jesus. Quando o cara colocou a faca, eu: Jesus, sussurrando, foi o que eu consegui fazer. E ele falou: passa a bolsa. E eu tinha entrado com a minha bolsa aqui, e a minha bolsa, gente, era linda, sabe? Era linda, era chique. Quem tinha me dado a bolsa era Calxane de Marcela, tinha me dado a bolsa nova. Eu falei: eu vou dar minha bolsa. E eu não. Aí ele falou: passa a bolsa, eu quero dinheiro. E eu enfiei a mão na bolsa, assim, eu tinha dinheiro lá, um valor até, tinha um valor significativo ali. E eu peguei uma nota e entreguei para ele. Ele: não, eu quero tudo, passar a bolsa. E eu: meu Deus, Jesus, sussurrando. E ele falou: anda, minha filha está doente, eu quero o dinheiro. Aí eu disse: me fala o nome dela, eu vou orar por ela. Ele: cala a boca. Gente, foi terrível. Mas eu dei mais uma nota para ele e o homem foi embora. Não levou minha bolsa, que eu não queria que ele levasse minha bolsa nova, chique. E eu peguei e fechei a porta do carro, me tremendo toda. Chorei, eu levei muito susto. Fui para casa, Renato ficou bravo. Quem era? Como é que ele era? Renato já queria ir atrás do ladrão, né? Não, já tinha uns minutos, né? Ele não ia nem achar, né? E aí, gente, eu respirei, tomei uma água e tal, ficou tudo bem. Mas depois de um tempo, eu estava andando na rua, no centro da cidade, e veio uma impressão que eu ia ser assaltada de novo. Aquela coisa, aí meu coração disparou, e aí eu apertei a bolsa, e entrei na primeira loja que eu vi, e fiquei ali na loja um pouco, até melhorar aquela sensação que eu tive. Depois, numa outra vez, eu estava dentro de uma loja grande que tem lá na cidade, olhando uma roupa, e de novo aquela impressão que eu ia ser assaltada. E aí o coração apertou e eu fiquei com muito medo. E eu fiquei pensando: será que Deus está me alertando que eu vou ser assaltada de novo? Será que Deus está trazendo essa impressão para mim? Só que era uma sensação horrível. E eu percebi, gente, que eu estava num lugar, por exemplo, eu estava dentro de uma loja, não ia ser assaltada dentro daquela loja, mas
eu fiquei com aquela sensação que aquilo poderia acontecer. E eu percebi que isso começou a acontecer com frequência, em momentos que não tinha nada a ver, não tinha por que eu pensar a respeito disso, começava a vir aquela impressão. E eu percebi que eu estava ficando com um medo exagerado. E eu quero trazer para você uma informação importante, porque talvez você nunca vai ser assaltado, provavelmente aqui não tem muito assalto, na verdade, né? Mas talvez o seu problema não é assalto, o seu problema são outras coisas que tiram a sua ousadia de fazer algo. Que você precisava ser ousado, que você precisava se posicionar, que você precisaria fazer algo, mas fica aquele sentimento dentro de você, uma sensação em que você não tem coragem, não tem ousadia, ou muitas vezes fica aquela sensação do coração disparado, boca seca, fica aquela sensação e a sua paz, ela vai embora. E eu quero te dizer que existe um impedimento para a sua fé, que são as preocupações. A Bíblia fala em Marcos, no capítulo 4, na parábola do semeador, a Bíblia fala assim, em Marcos, no capítulo 4, se você quiser abrir, Marcos 4, 17 e 18, fala assim: outros ainda, como a semente lançada entre espinhos, ouvem a palavra, mas quando chegam as preocupações da vida, o engano das riquezas e os anseios por outras coisas, sufocam a palavra, tornando-a infrutífera. Quer dizer que existem preocupações, medos que podem chegar para nós, que eles vêm para sufocar a palavra. Algo que você poderia estar lá na frente, que você poderia estar fazendo outras coisas, avançando na sua vida, mas tem algo prendendo você de crescer em Deus, de crescer em fé. Talvez você veja as pessoas falando: nossa, que fé é essa? Que ousadia é essa? Será que um dia eu vou viver dessa forma? E talvez, querido, seja só uma área da sua vida, porque tem pessoas que elas crescem em fé numa determinada área, mas não crescem em fé em outra área. Tem pessoas, por exemplo, que conseguem crer para a cura, por exemplo, começa a ter uma dor de cabeça, já repreende aquela dor, nem toma mais remédio. Tem pessoas que estão ali tão fortes, entendendo o sacrifício de Jesus, a respeito de cura, que foi algo conquistado por nós na cruz, é uma consciência tão grande da palavra, que ele fica fortalecido naquela área, mas talvez na área financeira, a pessoa de vez em quando está preocupada e aquilo rouba até o sono. Eu tenho uma conta para pagar, eu fiz um compromisso, eu comprei um carro, eu me comprometi com um aluguel, e às vezes faz algum compromisso e aquilo rouba o sono. Talvez a pessoa até fez um compromisso já contando com o salário que ela recebe, ela pensa: não, se eu me organizar financeiramente eu vou conseguir pagar, mas quando vai chegando o dia vem um medo, uma apreensão, um receio dentro da pessoa. E às vezes são coisas, gente, que fazem muito sentido, mas às vezes são outras que é só uma conclusão errada que vem dentro de nós, para roubar a nossa paz, para minar o poder da palavra dentro de nós. Então, a força do medo, o medo, ele é o oposto da fé. Diga assim: o medo é o oposto da fé. Só que a forma do medo acontecer na sua vida é a mesma forma da fé acontecer. Só que a força é a mesma, só que é uma força aplicada ao contrário. Então, como é que eu faço para ficar preocupado, para ter medo? É a mesma forma que eu faço para aumentar a minha fé. Na medida em que eu medito a respeito das coisas, que eu considero aquelas coisas como importantes e aquilo ocupa o meu pensamento, aquilo cresce dentro de mim, então se torna poderoso dentro de mim. Então, isso vai acontecer com um medo. O que eu comecei a fazer? Algo aconteceu, eu fui assaltada, nunca tinha acontecido, nunca imaginei que aquilo pudesse acontecer. Aquela faca encostada, foi uma coisa terrível? Foi. É uma situação ruim? É.
Então, às vezes, o medo que chega para você, a falta de coragem, de ousadia, não necessariamente é infundada. Muitas vezes ela tem um sentido, algo aconteceu que despertou aquilo em você, ou na sua vida, ou em alguém próximo a você, e aquilo trouxe um impacto tão grande na sua vida, que te ajudou a formar a sua própria história. Então, nem sempre o que te traz preocupação ou medo aconteceu com você. Talvez aconteceu com seus pais, aconteceu com um irmão, uma pessoa de grande influência na sua vida, e aquilo foi tão forte para você que aquilo formou a sua própria história. Então, aquilo que aconteceu comigo do assalto foi algo que formou a minha história. E aquilo, então, não era 100% infundado, aquilo que estava acontecendo em relação ao medo. Não era 100% infundado. Então, tinha um sentido, só que aquele momento, ele estava se tornando mais importante do que outros momentos. Por quê? Sempre que eu via um ambiente favorável a algo ruim acontecer, sempre que eu percebia uma pessoa estranha passando, que parecia com aquele homem que tinha me assaltado, então eu fazia conexões com aquilo, e eu pensava tanto sobre aquilo, eu considerava tanto aquilo, que aquilo crescia dentro de mim e se tornava maior do que a minha fé. Agora, como é que eu vou discernir, Clícia, se era Deus falando comigo ou não? Ou era só um espírito de medo, uma atmosfera, algo acontecendo para roubar a minha fé, as minhas convicções? Você precisa discernir e entender que Deus guia você em paz. Deus guia você em paz. Tudo que traz para você angústia, preocupação, tristeza, não é Deus te guiando para aquela situação. Nós precisamos discernir. Porque às vezes, o que eu comecei a pensar? Será que Deus está me avisando que eu vou ser assaltada novamente? Só que Deus não nos guia em angústia. Amém. Deus não nos guia em falta de paz. Amém, queridos? Pode ser que Deus alerte você, sim, para orar por determinada coisa, mas você vai ver que você vai começar a orar por aquilo, interceder, mas você vai interceder por aquilo com força, com convicção, e você vai estar orando por aquilo até que uma nota de paz chegue para você. Então, Deus não guia você em angústia. Existe um versículo lá em 2 Timóteo, no capítulo 1, Timóteo fala o seguinte, Paulo está falando a Timóteo, e ele está dizendo a Timóteo na verdade, a carta de 2 Timóteo é uma resposta a uma carta de Timóteo. Então, Paulo escreve a primeira carta para Timóteo, depois passa um tempo, Timóteo está vivendo algumas circunstâncias, e o Timóteo manda uma carta para Paulo, e Paulo vai responder a Timóteo. Por isso, ele manda a segunda carta a Timóteo, certo? Então, quando Paulo manda a segunda carta a Timóteo, ele está respondendo Timóteo em relação a algumas coisas. Então, quando você for ler a carta de 2 Timóteo, você tem que entender que é uma resposta de Paulo a uma situação que Timóteo estava vivenciando. E Paulo, ele fala assim, a partir do verso 4, 2 Timóteo, capítulo 1, verso 4. Lembrando das tuas lágrimas, estou ansioso por ver-te, para que eu transborde de alegria, pela recordação que guardo da sua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em sua avó Lóide, em sua mãe Eunice, e estou certo que também em ti. Por essa razão, eu te admoesto que reavives o dom de Deus que há em ti, pela imposição das minhas mãos, pois Deus não tem te dado espírito de covardia ou espírito de medo, mas de poder, de amor e de moderação. E depois no verso 13 do mesmo capítulo, Paulo diz: mantenha o padrão das sãs palavras que de mim ouvistes com fé e com o amor que há em Cristo Jesus. Para você entender, Paulo, ele está respondendo a Timóteo, porque Timóteo estava vivendo uma situação de angústia aqui. Não sei se você sabe do contexto, mas os cristãos estavam sendo fortemente perseguidos, não só pela religião nesse momento, mas também
por questões políticas. Porque Nero, vou falar bem rapidamente, mas depois você pode ver mais sobre isso. Nero, ele era o governador, né, daquele tempo. Então, Nero, ele queria muito um determinado lugar de Roma para poder construir um grande palácio. E como não foi liberado, porque para construir ele teria que derrubar muitas casas ali, destruir para fazer aquilo, não foi permitido. Então, o que ele fez? Ele, escondido, colocou fogo na cidade. E aí, aquilo era um crime, e quando foram verificar quem é que tinha feito isso, quando a acusação quis vir sobre Nero, Nero pôs a culpa nos cristãos. Então, o que aconteceu? Ocorreu uma grande perseguição aos cristãos, e os cristãos, naquela época, se a pessoa fizesse um crime, ela era punida da mesma forma. Então, como foi fogo, o que eles faziam? Eles colocavam fogo nos cristãos. Então, eles amarravam os cristãos em postes, colocavam ali piche, né? E colocavam fogo nos cristãos vivos. E os cristãos é que passavam a ser as luzes da cidade. Eles iluminavam a cidade com os cristãos pegando fogo. Então, era uma situação terrível de perseguição, e a igreja de Timóteo, que era uma grande igreja, o pessoal ficou com medo e começou a sair da igreja. Timóteo estava se sentindo sozinho, com medo de ser perseguido, com medo de ser morto, com medo de ser preso. Então, Paulo está respondendo a Timóteo em relação àquela situação de angústia que Timóteo estava vivendo. E Paulo dá um conselho para Timóteo, que é o conselho que eu quero te dar nessa manhã. Como é que eu faço para poder entender como sair dessa circunstância de falta de coragem, falta de ousadia? E Paulo está falando para Timóteo algumas coisas importantes. Paulo está dizendo assim, primeiro ele fala, Timóteo, eu me lembro da sua fé sem fingimento. Então ele está lembrando Timóteo que ele é um homem de fé. Depois ele diz para Timóteo, eu te admoesto, ou te exorto, que você reavives o dom que há em ti. O que Paulo está trazendo para ele? Timóteo, para você sair dessa condição, desse espírito de medo, de covardia, você precisa se lembrar de quem você é, do que Deus já fez por você. Você precisa se lembrar da palavra, você precisa se lembrar que você é sim um homem de fé. Então Paulo está trazendo à memória de Timóteo coisas que vão fortalecer Timóteo a permanecer firmes. E no verso 13, que eu li também com vocês, ele fala, mantenha o padrão das sãs palavras que ouviste, ou seja, continua com esse mesmo comportamento. Então, o que nós precisamos para sair de uma situação de medo? Nós precisamos nos lembrar quem nós somos, o que Jesus fez por nós. A gente precisa colocar a nossa mente no lugar e nos lembrar para fortalecer a palavra que está dentro de nós. Então, nós precisamos nos lembrar, precisamos manter nossa mente conectada, lembrar do que Deus já fez pela sua vida. Eu tenho certeza que você já alcançou coisas em Deus. A pessoa que está do seu lado tem testemunhos também, então você precisa se lembrar dos testemunhos. Então, eu preciso me lembrar quem eu sou em Deus e o que Deus já fez por mim e pelo meu irmão. Por isso que é tão importante, gente, compartilhar testemunhos de fé. Quando você for curado, quando você pode ser uma dor de cabeça, não precisa ser um câncer, mas você foi curado com todo o testemunho, você foi promovido, você teve um livramento, todas essas coisas você precisa compartilhar com seus irmãos. Você não precisa de um microfone para fazer isso, você precisa testemunhar uns aos outros, porque o meu testemunho vai fortalecer o meu irmão para sair do momento de angústia. Então Paulo fala assim, Timóteo, eu me lembro da sua fé sem fingimento, a mesma da sua mãe e da sua avó. Ou seja, os testemunhos de fé da mãe e da avó de Timóteo ajudariam Timóteo a sair daquela condição de medo. Então, o seu testemunho, se você é pai, se você é tio, você tem parentes, você precisa compartilhar com a sua família os seus testemunhos de fé, os testemunhos dos irmãos, porque no momento de angústia, eles vão falar, Pai, Deus, o mesmo Deus que livrou o meu irmão, o mesmo Deus que livrou o meu pai, o mesmo Deus que livrou aquela pessoa lá do verbo da vida, vai ser o Deus que vai me livrar também.
Então, querido, se lembre da sua fé e se lembre dos testemunhos dos seus irmãos. Então, você precisa se lembrar quem você é, o que Deus já fez por você. E também você precisa manter um comportamento de fé. Quem tem medo tem comportamento de medo. E nós precisamos controla o seu comportamento. Ao invés de ficar, meu Deus, e agora, com aquele... Não, controla o seu comportamento. Usa a sua boca para controlar o seu comportamento. E começa a dizer, não, eu vou sair dessa situação, o dinheiro vai chegar. A cura vai se manifestar. Afinal de contas, eu fui resgatado naquela cruz. E você começa, querida, a proclamar. E isso vai ajudar você a mudar o seu comportamento. Esse foi o conselho do apóstolo Paulo para Timóteo. Se lembre de quem você é. Se lembre dos testemunhos. E conserte o seu comportamento, a sua postura. Quem tem coragem não anda assim não, gente. Quem anda assim, ó, cabisbaixo, com a cabeça baixa, corcunda, é quem tem medo. Você não tem medo. Diga, eu não tenho medo. Diga, sobre mim, o espírito de medo não vence. Amém? Você é vitorioso em Cristo Jesus. Você não precisa ter medo de nada. Diga, eu sou corajoso. Amém? Bem, amor. Diga, eu sou cheio de fé. Diga, eu sou cheio de ousadia. Amém? Você é da fé, meu irmão. Diga, eu sou da fé. Amém. Oh, glória a Deus, glória a Deus. Aleluia, queridos. Como Clícia falou, né, sobre fé. Sobre guardar, manter as suas convicções. Isso está diretamente conectado à visão que nós carregamos. Alguns aqui, como falei, né, alguns estão com uma camisa, com uma camiseta, escrito, eu creio nessa visão. Você crê nessa visão? Amém. Você crê? Amém, queridos? Você está envolvido numa visão que o pastor Bud não é uma visão brasileira. Nosso ministério não é um ministério brasileiro. É um ministério de origem celestial, de origem divina. Fundado por um americano no Brasil, conectado com um ministério nos Estados Unidos. Temos as nossas escolas vinculadas ao Rema, aquilo que nós aprendemos nas escolas bíblicas Verbo da Vida e na escola ministerial, é fruto daquilo que nós recebemos do irmão Reagan. Então, queridos, Deus misturou isso para que essa visão nascesse. Então, essa visão, queridos, não é brasileira, é a visão que Deus depositou no coração de um americano, para que ele saísse dos Estados Unidos, da sua terra natal, se plantasse no Brasil. A partir de lá, essa visão tem florescido, como também está florescendo aqui em Portugal, alcançando brasileiros, alcançando portugueses, alcançando povos de todas as nações, queridos. E você, meu irmão, é parte disso. Amém? E quando falamos a respeito da visão, dessa visão que nós carregamos, falamos sobre levar a palavra da fé e o amor, alcançar o Brasil e as nações com a palavra da fé e com o amor. Queridos, nós temos um comissionamento de fé e de amor. Nós carregamos no nosso coração essa responsabilidade de levantar a fé, de direcionar a fé aonde nós chegamos, porque a Bíblia, queridos, a palavra de Deus diz que o justo viverá pela fé. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Diga comigo, sem fé é impossível agradar a Deus. Isso significa que Deus é uma pessoa que pode ser agradada ou não. A maneira ou a forma como eu e você vivemos pode agradar ou pode desagradar a Deus. Deus não vai ser agradado ou desagradado de acordo com algo que
subjetivo ou como alguém que pode ir ou não com a sua cara. Eu não sei se existe essa expressão por aqui. Alguém vai com você, alguém se simpatiza com você ou não. Não é assim que Deus se comporta. Deus se comporta pela fé, Deus se move por fé, Deus se agrada pela fé. Amém, queridos? Sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível, queridos, desfrutar dos planos, das promessas que Deus tem para a sua vida, porque a fé diz respeito a essa convicção inabalável que nós cremos naquilo que Deus diz. Se Deus falou, meu irmão, se está escrito, eu confio, não abro mão por nada e vai acontecer, queridos, porque a fé funciona, porque Deus responde à fé. Amém, querido? Você está pronto para isso? Você está aqui, querido, deixa eu lhe dizer algo, você vai ser avivado nesse lugar, você vai ser continuamente estimulado, meu irmão, a viver essa vida de fé, a confiar nessa palavra independente do que aconteça. Quem de vocês esteve aqui na nossa reunião, na nossa conferência de ministros da Europa? Você pode levantar a sua mão? Glória a Deus, muitos irmãos, que bênção. Próximo ano, queridos, se organize, esteja lá, responda, né, aquilo para aqueles que o pastor sinalizar, olha, vamos estar lá, querido, esteja nesse ambiente que vai regar você com a visão, com essa palavra que vai impulsionar a sua vida, meu irmão. Amém? Aproveite, queridos, faça bom uso dessas oportunidades. E, queridos, eu não lembro exatamente quem foi, mas alguém disse durante as reuniões, durante as ministrações, que a fé ou a realidade, a verdade é mais importante do que a realidade. A verdade, queridos, deve prevalecer sobre a realidade, porque a realidade muda. Aquilo que nós estamos vendo diante dos nossos olhos é mutável. A verdade não. Aquilo que está escrito, meu irmão, aquilo que Deus falou, transcende o tempo. A verdade era a mesma lá atrás, continua sendo hoje e será eternamente. Amém, queridos? E é nela que nós vamos pautar, nós vamos fundamentar a nossa vida, é nela que nós vamos nos posicionar diante de qualquer coisa que se levante, é ela que nos garante que nós vamos permanecer firmes, inabaláveis, vamos correr a nossa carreira, como Paulo disse, eu combati o bom combate, eu corri a carreira e eu guardei a fé. Paulo disse, eu combati o bom combate. No livro que Clícia citou aqui em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 7. Eu combati o bom combate, eu corri a carreira e eu guardei a fé. Amém, queridos? E é importante você entender isso, porque nós estamos numa jornada de crescimento espiritual. Deus te alcançou e Ele deseja que você cresça. Diga para quem está do seu lado aí, Deus deseja que você cresça. Deus não quer que você venha aqui todo domingo pela manhã, se envolva nos cultos das quartas-feiras, nas atividades que o seu pastor proporcionar, somente para ficar sentado aqui na cadeira, queridos, ouvindo. Não, o plano de Deus não é esse. Deus tem coisas específicas para você. Como citamos aqui em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 4, Deus deseja que todo homem seja salvo e chegue ao pleno conhecimento da verdade. Quando ele chega ao pleno conhecimento da verdade, queridos, ele vai entender quem Deus é, mas ele também vai entender quem ele é em Deus. Ele vai entender que Deus tem um plano para a sua vida. Deus te habilitou, te capacitou, Deus confiou a você talentos, virtudes. Queridos, Deus confiou habilidades, coisas que vão funcionar aonde Deus te plantou, para que você cresça e para que você proporcione crescimento para outras pessoas também. Muita gente, queridos, quando a gente conversa com pessoas por aí, as pessoas elas vão se desconectando de Deus porque não conhecem. Não é assim? Nós estamos vendo hoje, naturalmente falando, uma Europa fria,
naturalmente falando, uma Europa fria, mas, queridos, esse frio está sendo dissipado pelo poder do Evangelho, por homens e mulheres que têm se levantado para, com ousadia, pregar, anunciar essa palavra, queridos, e tornar Deus conhecido. Porque é impossível, queridos, você estar próximo, você se manter perto de alguém que você não conhece. Não é verdade, queridos? Não conhecer provoca distanciamento. É assim nos nossos relacionamentos naturais. Na medida em que nós vamos nos distanciando das pessoas, a gente vai deixando de conhecê-las. A gente vai deixando, a gente vai esquecendo como elas se comportam, o que elas gostam, o que elas não gostam. A gente vai esquecendo de como elas pensam. Não é assim? Naturalmente falando, nos relacionamentos que nós cultivamos, quando a gente se distancia, a gente vai se perdendo, esquecendo de coisas que dizem respeito àquela pessoa. Com Deus funciona do mesmo jeito, querido, porque Deus é uma pessoa. Amém? Muita gente se distancia de Deus e esquece aquilo que envolve o desejo dele. E esse distanciamento e esse desconhecimento também produz um distanciamento ainda maior, e as pessoas, queridos, ficam alheias àquilo que de tão maravilhoso Deus tem para a vida delas, porque, puxa, pensam assim, rapaz, mas quem é Deus? Mas o que ele quer? Como ele pensa? O que ele deseja? Deus tem algo comigo, mas o que Deus tem para mim? Queridos, o que Deus tem está escrito na sua palavra. O que Deus tem para a sua vida está revelado na sua palavra. Deus revela a sua vontade de forma específica no seu coração. Deus tem formas de se revelar e Deus está procurando se revelar. E quando falamos que a Bíblia diz que Deus deseja que todo homem seja salvo e chegue ao pleno conhecimento da verdade, nós falamos sobre, você entende, queridos, que nós falamos sobre uma vontade de Deus. Deus tem uma vontade, Deus tem um desejo a respeito de você. Agora deixa eu lhe perguntar uma coisa, esse desejo vai se cumprir? Porque tem gente que diz assim, rapaz, se Deus quer, se Deus deseja, acontece. E tem gente que diz assim, se aconteceu é porque era vontade de Deus. Se aconteceu era porque Deus quis assim. Se aconteceu era porque Deus desejou assim. E vão colocando na conta de Deus coisas que acontecem e que não tem relação nenhuma com Ele. Porque Deus, queridos, entenda, Deus é soberano, mas Ele não está no controle de tudo, a não ser que você coloque Deus no controle. Quando você coloca Deus no controle, mas como é que eu coloco Deus no controle? Quando eu conheço e sigo, quando eu conheço e obedeço a sua vontade, a sua palavra, quando eu sigo o que está escrito, queridos, Deus assume o controle. Deus assume o controle, queridos, mas se eu não conheço e não sigo, querido, não é Deus que está no controle. Amém? Sim, se você está aqui, meu irmão, Deus está no controle. Se você está atento àquilo que Deus diz, Deus está no controle. Mas existem pessoas que estão aí, perdidas, vivendo coisas desafiadoras que não tem nada a ver com o desejo de Deus. Porque a Bíblia diz, Deus deseja que todo homem seja salvo e chegue ao pleno conhecimento da verdade. Amém. Qual é o desejo de Deus? Todos são salvos, que todos sejam salvos e que cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Deixa eu lhe perguntar, isso vai acontecer, querido? Amém. Isso vai acontecer? Amém. Todos os homens serão salvos? Todos os salvos vão chegar ao pleno conhecimento da verdade? Porque Deus não quer? Deus quer. Deus quer. Isso vai acontecer? Amém. Diga aí, comigo sim. Vai acontecer, querido. Com todos? Infelizmente não. Por quê? Porque cada homem e cada mulher
está tomando decisões que dizem respeito à sua vida pessoal. Amém? Mas cabe a nós anunciar essa palavra. Cabe a nós viver aquilo que está escrito, para que você seja um outdoor de Deus. Para que aonde você está, queridos, as pessoas digam assim: rapaz, espera aí, tem algo na vida desse homem, dessa mulher, que eu quero para mim. Foi assim que aconteceu comigo, querido. Quando eu encontrei o Senhor Jesus. Clícia falou sobre assalto aqui. Não sei se eu falo ou não, mas acho que eu vou falar. Eu nunca fui assaltante não, tá? Se eu tivesse sido, tá tudo bem. Hoje Deus me livrou de muitas coisas. Não me livrou de ser um assaltante, mas Deus me livrou de muitas coisas. Mas, queridos, eu me lembro que eu era um estudante universitário. Eu não tinha uma aparência, um aspecto muito acolhedor. Eu usava cabelo grande, usava uma barba grande, usava umas roupas pretas, mas não eram roupas pretas como essas bonitas, não. E eu me lembro, queridos, que eu estava num ponto de ônibus no Brasil, à noite. Tarde da noite. E, queridos, se eu estivesse andando na rua e você se cruzasse comigo, não, você é um homem de fé, uma mulher de fé. Mas pessoas se cruzavam comigo e elas mudavam de calçada. Porque eu não tinha, assim, uma aparência muito apresentável quando eu era mais novo. Clícia foi uma mulher de fé. Depois que eu me converti, eu mudei bastante. E, queridos, eu cheguei nesse ponto de ônibus e um senhor estava lá. E o que me chamou a atenção nele é a maneira como ele se comportou quando eu me aproximei. Ele se manteve do jeito que estava. Não expressou medo. Ficou ali seguro, firme, tranquilo, em paz. E eu fiquei observando o seu comportamento. Fui até ele e perguntei. Comecei a puxar a conversa. Fiz algumas perguntas. Depois perguntei: de que religião o senhor é? E aí ele falou que ele era cristão, evangélico. A igreja onde ele congregava era do lado do apartamento onde eu morava e eu nunca tinha visto a igreja. Eu disse: rapaz, eu preciso do que esse homem tem. E eu fui buscar o que ele tinha. E Deus me alcançou. E Deus me alcançou. Querido, você é assim. Esse é você, querido. Um homem e uma mulher que estão sendo levantados em Deus. Deus construindo essa vida de fé no seu coração, para que você viva como um verdadeiro filho de Deus. Sem medo, em paz, em alegria, seguro de que você tem um Pai, seguro de que esse Pai cuida de você, seguro de que essa palavra funciona, e a sua vida, a sua boca, expressando essa sua realidade espiritual, e fazendo com que pessoas sejam atraídas, como eu um dia fui, sejam atraídas pelo Senhor. É o que vai acontecer, querido. É o que nós estamos cultivando nesse lugar. Homens e mulheres, como Clícia disse, não vão andar encurvados, não vão andar de cabeça baixa, e nem vão andar também de nariz em pé. Vão andar de cabeça em pé, como verdadeiros filhos de Deus. Verdadeiros filhos de Deus, que não se abalam por nada. Não se abalam por nada. Como Paulo disse: eu combati o bom combate, eu completei a carreira e eu guardei a fé. Eu guardei, eu protegi a fé. Deixa eu lhe perguntar algo, querido. Por que Paulo guardou a fé? Por que Paulo guardou? Você concorda se eu disser para você que a gente só precisa guardar aquilo que pode
ser perdido? Se você não pode perder, você não precisa guardar. Sim ou não? Porque é possível, mas isso não vai acontecer conosco. É possível, de alguma forma, perder, se desconectar dessas convicções. Mas não vai ser assim conosco, querido. Nós vamos caminhar, nós vamos guardar essas convicções, nós vamos guardar, querido, aquilo que nós temos recebido, nós vamos desenvolver a nossa confiança em Deus, para desfrutar cada vez mais daquilo que a Bíblia diz, que está separado, preparado para você. Vai ser assim, queridos, um homem e uma mulher de Deus, que vão viver a plenitude daquilo que envolve a vida que Jesus comprou para você. Amém, querido? Como um verdadeiro filho de Deus. Diga: esse sou eu. Um verdadeiro filho de Deus. Era assim, queridos, com o pastor Bud. Foi o que ele nos ensinou. Um homem inabalável. Um homem, queridos, que estava sempre com o coração em paz. Um homem que não negociava a sua confiança no Senhor. Queridos, o pastor Bud levava isso tão a sério, que se você se encontrasse com ele e perguntasse se está tudo bem, ele diria assim: irmão, não precisa me perguntar se está tudo bem. Tudo sempre vai bem. Tudo sempre vai bem. Tudo sempre vai bem. Porque esse estado de bem-estar não depende das coisas de fora. Não depende do que está diante dos seus olhos, querido. Depende do que você carrega por dentro. Depende das convicções que você cultiva. Depende da confiança que você alimenta nas Escrituras. Essa confiança vai te manter bem, não importa o que aconteça. Não importa o que aconteça, queridos. Eu me alimento com essa palavra. Eu estou cheio dessa realidade espiritual. E ela vai se cumprir diante dos meus olhos. Ela vai se cumprir, querido. Porque se eu creio, Deus faz. Deus faz. Deus faz. Deus faz. Amém, querido? Amém? Queridos, essa palavra funciona de uma forma simples. Simples, exatamente como está escrito. Pastor Bud dizia: irmão, se você não puder confirmar na sua Bíblia aquilo que eu digo, esqueça o que eu disse. Fique com o que está escrito. Fique com o que está escrito. De uma forma simples, querido, você pode depositar a sua confiança nessa palavra e você vai ver acontecer. Vai ver acontecer. Amém? Agora eu queria falar com você sobre o que significa essa vida de fé. Você ouviu aqui alguns exemplos, ouviu Clícia falando, me ouviu falando também, mas eu queria que você abrisse comigo, queridos, em Marcos capítulo 11, versículo 22. Marcos capítulo 11, versículo 22. Você abriu? Sim? A Bíblia diz assim: ao que Jesus lhes disse, tenha fé em Deus, ou tende fé em Deus, porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim, como? Assim será? Com quem? Assim será com quem? Assim será com quem disser. Em verdade vos digo que se alguém... Você pode me ajudar, querido? Amém. Em verdade vos digo que se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar,
e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com quem? Com aquele que? Assim será com aquele que disser. Por isso, queridos, vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes. Eu creio e será assim. Eu creio e será assim. Eu creio e será assim. É isso que envolve, queridos, desfrutar dessa vida de fé. Em verdade vos digo que se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar, mas crer que se fará, crer que vai acontecer conforme o que se diz, assim será. Assim será. Querido, você quer colocar Deus no controle? Sim ou não? Deus está no controle da sua vida? Você quer manter Deus na direção? Então deixa eu lhe dizer algo. Quando você se enche dessa palavra, quando ela está presente, avivada no seu coração e saindo da sua boca, Deus começa a assumir a direção. É Deus que assume, porque você crê e diz conforme aquilo que está escrito. Amém, querido? E como vimos aqui, se eu digo conforme o que eu creio, conforme o que está no meu coração, a Bíblia diz que assim vai acontecer. Assim será com ele, com aquele que diz. Se eu creio, eu posso orar. Creio que já recebi, e assim será convosco. Você entende, queridos, que quando nós nos posicionamos em fé, quando abraçamos essa palavra com convicção, queridos, você coloca Deus no controle e você começa a ver aquilo que está no seu coração se cumprir. Vai ser conforme o que você crê, conforme o que você diz. Vai ser conforme o que você crê, conforme o que sai da sua boca. A Bíblia diz, assim será. Assim será. Eu te pergunto, querido, o que será da tua vida? O que vai acontecer no teu futuro? Como serão os teus dias? Aonde você vai estar daqui a 1 ano? Aonde você vai estar daqui a 5 anos? Onde você vai estar daqui a 10 anos? A Bíblia diz, se eu falo, se eu digo a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e creio, mas não duvido, mas creio que vai acontecer conforme o que eu disse, assim será. Como será, querido? Como será? Como será na tua vida? Como será no teu trabalho? Como será na tua família? Conforme aquilo que você crê, conforme aquilo que você diz. Querido, entenda uma coisa, quando falamos sobre colocar Deus no controle, você não está no mundo à deriva. Você não está perdido, querido. Você tem poder no teu coração e na tua boca para dar o destino para a tua vida conforme aquilo que está escrito. Porque se você crer no que Deus disse, se você crer no que está escrito, querido, e liberar pela tua boca, vai acontecer. Não é o que está escrito aí? Eu creio, eu falo e assim será. Eu te pergunto, como vai acontecer? Eu te pergunto, querido, como será o teu futuro? Ei, você não foi chamado para uma vida incerta, para uma vida insegura. Viver pela fé não é viver com uma bandana, com uma tira, com um pano nos teus olhos, as cegas. Não é assim, meu irmão. Viver pela fé significa viver a parte daquilo que os teus olhos veem, independente daquilo que está nas tuas mãos, mas conforme as tuas convicções.
conforme aquilo que você alimenta no seu coração, querido. Isso é viver pela fé. Viver pela fé, queridos, é entender e ter convicção de que o que Deus disse a teu respeito vai acontecer. Se eu entendo que o que Deus falou vai acontecer, então eu estou seguro. Eu sei que existe um futuro maravilhoso para mim. Eu sei que o melhor está por vir. Eu sei, queridos, que dias grandiosos vão se cumprir diante dos meus olhos. Vai ser assim com você, meu irmão. Vai ser assim com a tua família. Vai ser assim no teu trabalho. Vai ser assim na tua casa, querido. Na medida em que você acolhe no coração, libera com a boca, a Bíblia diz: assim será. Assim será. Agora eu te pergunto, vai ser com quem? Vai ser com quem? Quando o quê? Espera aí, de novo. Quando? Eu creio e vai acontecer. Agora preste atenção em algo, querido. Preste atenção em algo. Você está aqui para crescer. Você está aqui para entender que Deus tem um plano específico com você. Com você, diga comigo. Comigo. Deus olha para você e vê você como um verdadeiro filho dele. Deixa eu lhe perguntar algo. Quem você acha que Deus prefere, eu ou você? Quem Deus prefere? O seu pastor ou você? Deus não tem filhos preferidos. Amém. Deus entregou Jesus, o seu filho perfeito. Ele me comprou e comprou você, pagando um preço do sangue do seu filho, como de um cordeiro sem mácula, o sangue de Cristo. A Bíblia diz, queridos, em 1 Pedro capítulo 17, a Bíblia diz que aquele que não faz acepção de pessoas, não faz distinção de pessoas, ao contrário, mas julga segundo as obras de cada um. Deus não faz acepção de pessoas, queridos. Deus faz acepção de comportamentos. Deus faz acepção de escolhas. Eu me comporto, eu faço as minhas escolhas, e Deus julga segundo as obras de cada um. Mas a Bíblia diz: aquele que não faz acepção de pessoas. Deus não tem distinção de pessoas. Deus não me considera mais importante do que você. Todos nós somos importantes, somos filhos de Deus, estamos na mesma categoria diante dos seus olhos. Você entende, querido? Você entende? Por isso, a mesma condição que eu tenho, a mesma capacidade que eu tenho para viver o que está escrito, é a que você tem também. Aquilo que o seu pastor pode viver, é aquilo que você pode viver também. Eu não tenho que desfrutar mais da Bíblia do que você. Seu pastor também não. Querido, Deus tem expectativas para todos nós. Amém. Se você, querido, já recebeu Jesus como Senhor da sua vida, então Deus espera que cresçamos. Amém? Cresçamos em fé para viver cada vez mais coisas maiores e melhores que Ele tem. Agora, como falamos? Eu falo o que creio e será assim? Será assim? Amém. Será assim com quem? Comigo. De novo? Comigo. De novo? Comigo. Será assim com você, querido? Será assim com você, meu irmão? Entenda uma coisa, querido. Não é o que eu digo, não é o que eu creio que vai determinar a sua vida, que vai determinar o que vai acontecer com você. Não é o que o seu pastor crê, não é o que o seu pastor diz que vai determinar, que vai definir o que vai acontecer com você. A Bíblia diz: eu creio, eu falo, e vai ser assim com quem? Comigo. Vai ser assim com aquele que? Ei, meu irmão, você está pronto para crer? Você está pronto para confiar nessa palavra? De uma forma, queridos, inquestionável, como alguém que não vai se abalar por nada, como alguém que vai se manter firme diante de qualquer coisa que se levante
Esse é você, meu irmão? Se você está pronto para isso, querido, e pronto para liberar o que está no seu coração, então o seu futuro está garantido. Então você não tem o que temer, querido, porque aquilo que será é aquilo que está dentro de você e vai sair pela tua boca. Se a Bíblia está aí dentro, no seu coração, se a palavra de Deus está aí dentro do seu coração, e se você tem coragem de liberar com a boca, assim será. Simples assim, querido, e poderoso assim. Pastor Bud dizia, é simples, meu irmão, mas é poderoso, porque às vezes a gente fica querendo coisas complexas. Às vezes, queridos, a gente fica pensando assim, não, tem que ser um pouco mais difícil, porque aquilo que é complexo, aquilo que é difícil é o que dá resultado. Quem disse isso, meu irmão? Quem disse isso, querido? Deixa eu lhe dizer algo. Deus tem interesse em tornar as coisas mais simples para você. Deus está favorecendo os caminhos, os acessos, para que você receba e desfrute do melhor que Ele tem. Deus não está querendo deixar coisa difícil não, meu irmão. Deus está querendo deixar simples, exatamente como é. Pastor Bud dizia, irmão, sabe o que está escrito? Sabe o que isso significa? Conforme o que está escrito. Simples assim. É o que está escrito, querido. É como está escrito, querido, que vai funcionar. Se eu creio e falo, assim será. Assim será. Agora deixa eu lhe dizer uma coisa, não adianta somente depositar no bom depósito do seu coração aquilo que você tem ouvido. Isso é importante, mas não é suficiente. Isso é necessário, mas não é suficiente. Acolher no seu coração é importante, é necessário, mas não é suficiente. Eu não posso somente receber no coração, porque a fé vem pelo ouvir. Mas ela é liberada no falar. Eu recebo fé. Eu encho meu coração de fé. Mas eu libero no falar. Como Paulo disse, eu criei, por isso falei. Queridos, nós podemos olhar nas escrituras tantos lugares em que Paulo, os discípulos diziam, Senhor, dá-nos ousadia no abrir da nossa boca. Ousadia no falar. Porque se eu não falo, a fé não vai ser liberada. Se eu não falo, não vai acontecer. Por maior, mais cheio que esteja esse depósito espiritual no seu coração. Nós precisamos falar, meu irmão. Ei, nós precisamos falar. E nós vamos falar conforme o que está escrito. E aquilo que está alinhado com o nosso coração vai acontecer. Ei, deixa eu te dizer uma coisa, queridos. Muitas vezes, aquilo que falamos, não nós, o povo aí de fora. Amém? O povo aí de fora. Fala coisas que não são verdadeiras, não estão no seu coração. Certa vez Jesus se surpreendeu com os fariseus, porque eles falavam algo, mas no coração nutriam outra coisa. É possível, queridos, ter algo no coração e falar diferente com a boca. Mas quando você alinha o que está no teu coração com a tua boca, vai acontecer, querido, vai se cumprir, você vai desfrutar, meu irmão. Você entende, querido? Você entende? Por isso, cuide do teu coração e cuide da tua boca. Não é repetir o que o pastor diz que vai funcionar. Você entende, querido? Só repetir não vai funcionar. Você fala, e Guto costuma dizer, Guto diz assim, existem declarações, existem confissões, que são declarações ou confissões de fé. E existem declarações que são para a fé. Porque a fé vem pelo ouvir.
E a boca mais próxima do seu ouvido é a sua, querido. Então, eu e você, vamos falar, vamos pronunciar, vamos declarar a palavra para alimentar o nosso coração de fé. Amém, querido? Eu falo para alimentar o meu coração, mas quando o meu coração se enche de convicção e eu continuo falando, querido, coisas vão acontecer. Realidades vão ser transformadas, porque a realidade muda, a verdade não. Coisas vão acontecer, queridos. Agora é importante que você entenda que você não pode ficar calado. Você não pode ficar calado, não. Você está entendendo isso, querido? Você tem que falar. Você tem que falar, meu irmão. Porque quando você abre a sua boca e o teu coração está alinhado com o que você diz, assim será. Assim será. Deixa eu lhe perguntar algo, querido. Como vai ser o teu futuro? Como serão os teus próximos dias? Como vai ser a tua próxima semana? Aonde você vai estar daqui a 1 ano? Daqui a 5 anos? Daqui a 10 anos? O que vai acontecer na tua vida, querido? Como você vai estar fisicamente? Como vai estar a tua saúde? Como vai estar a tua provisão? Como você vai caminhar ao longo aqui das ruas de Tondela? Você vai caminhar como um verdadeiro filho de Deus, cheio de paz e alegria, como um filho de Deus que exala, queridos, essa vida que você já carrega no seu coração. Vai ser assim, meu irmão, porque você está aqui para receber uma fé, meu irmão, que funciona, uma palavra que tem poder por ela mesma, uma semente poderosa que está produzindo frutos e crescendo no seu coração, sendo liberada pela sua boca para produzir resultados extraordinários. Vai ser assim, querido. Você está pronto para falar, meu irmão? Você está pronto para colocar fé para funcionar na sua vida? Sim ou não? Você pode ficar de pé? Oh, aleluia! Quantos homens e mulheres nós temos aqui de fé? Mais uma vez, quantos? Amém? Sim ou não? A gente tem um povo de fé aqui em Tondela. Quem é da fé não fica calado. Quem é da fé fala. Deixa eu te dizer uma coisa, querido. Isso não é coisa de brasileiro não, viu? Nem é coisa de carioca. Isso é coisa de Deus. Porque está escrito assim. Eu me lembro, queridos, que quando, pouco depois do pastor Bud ter partido para o Senhor, o pastor Bud partiu para o Senhor em novembro de 2013. Novembro de 2013. E conversando com o Guto, ele disse assim: Renato, esse ministério foi construído pela fé. Foi construído a partir de confissões de fé. E nós vamos continuar assim. Ainda que você pareça, queridos, ainda que você pareça um louco, um doido, ainda que as pessoas não entendam, porque não vão entender mesmo. Não vão entender. Entendendo ou não, não importa. O importante é que vai funcionar. O importante é que vai acontecer. Vai acontecer sobre a sua vida, queridos, conforme aquilo que você diz. Agora você entende isso, meu irmão? Não são as minhas confissões para você. São as suas confissões. É a sua boca liberando fé sobre a tua vida. Você está pronto para liberar fé? Oh, aleluia! Dê um glória a Deus aí, povo da fé. O que vai acontecer com você? O que vai acontecer, meu irmão, durante essa semana? O que vai acontecer no seu trabalho, na sua escola? De que forma Deus vai te conduzir? Como
providência divina, provisão divina vai se manifestar na tua vida. Como vai ser, querido? Vai ser conforme o que está escrito. Vai ser conforme o que Deus disse. Vai ser conforme a vontade dEle para a sua vida. Vai ser assim. Vai ser assim. Você pode começar a declarar aí. Comece a falar, meu irmão. Porque nós temos um povo aqui cheio de ousadia. Cheio de ousadia. O povo da fé de Tondela está aqui, meu irmão. E vai crescer, vai se espalhar de Tondela para alcançar outros lugares. Você crescendo naquilo que envolve o plano de Deus para a sua vida. Você desfrutando de coisas maravilhosas que Deus vai promover. Sim, esse é você, meu irmão. Você vivendo conforme o que sai da sua boca. Oh, aleluia! Pai, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Pai, porque eu sou um verdadeiro filho de Deus. Obrigado porque a Tua palavra é viva. A Tua palavra é eficaz. Ela funciona. O que está escrito na minha vida vai se cumprir. Ei, o que você vai falar sobre você, meu irmão? O que você vai falar sobre a sua vida? Eu vou dizer sobre a minha. E eu digo para você, querido, eu vou viver para contar os grandes feitos do Senhor. Eu não vou morrer, eu não vou adoecer, eu não vou ter os meus dias interrompidos de forma prematura, não. Eu vou combater o bom combate, eu vou correr a minha carreira, eu vou desfrutar de cada um dos planos de Deus para mim. Eu vou viver em ampla suficiência, eu vou viver suprido em tudo, porque eu confio no Deus que me assiste, no Deus que provê, no Deus que me abastece. Esse é o meu Pai, que cuida de mim. Pai, muito obrigado pela confiança que eu tenho no Senhor, porque conforme o que eu digo, vai acontecer, vai acontecer, vai acontecer. Obrigado, Pai, obrigado porque eu ando em saúde divina. Obrigado, Pai, porque existem portas abertas sobre a minha vida, e essas portas serão acessadas para que o Teu nome seja conhecido. Oh, aleluia, Pai. Nada que envolve os Teus planos para a minha vida vão ficar pela metade, porque eu começo, eu continuo, eu chego ao fim. Oh, aleluia! Os planos de Deus, querido, sobre a tua vida não serão interrompidos. Você, querido, vai começar, você vai desenvolver e você vai concluir cada uma das promessas de Deus para você, meu irmão. Tome posse, se aproprie daquilo que já está escrito, porque existe poder nessa palavra, poder para fazer funcionar o plano de Deus, fazer funcionar a vontade de Deus. Como engrenagens que estão em funcionamento, Deus está querendo movimentar coisas aqui nessa manhã sobre a sua vida, mas Ele precisa da sua boca. Ele precisa da sua boca. Oh, aleluia! Oh, aleluia! Você pode repetir comigo? Diga assim: o que Deus falou sobre a minha vida vai acontecer. Vai acontecer. Vai acontecer. Existem planos maravilhosos. Você pode repetir isso? Planos maravilhosos. Coisas maravilhosas, grandiosas, que envolvem saúde divina, provisão completa, provisão plena. Envolvem me apropriar de toda a autoridade que eu já recebi, para que eu possa andar como um verdadeiro filho de Deus. Nenhuma armadilha do diabo contra mim vai prosperar. Deus é aquele que me conduz em triunfo na minha casa, na minha vida, na minha família. Vai acontecer conforme aquilo que Deus já disse, porque eu creio, eu falo e assim será. Mais uma vez, assim será. Assim será. Eu creio, eu falo, eu creio. Espera aí, mais uma vez, eu creio, eu
quando a palavra é liberada, coisas vão acontecer, realidades vão mudar, aquilo que não está em linha com a vontade de Deus vai se alinhar, vai se cumprir, vai prosperar. A morte não vai prevalecer. Não vai, querido, não vai. No teu futuro tem vida. Diga aí pra você, no meu futuro tem vida, tem realizações. O meu futuro é frutífero. O meu futuro é pleno. Oh, aleluia! Aleluia! Oh, aleluia! Ei! Deixa eu te dizer só mais uma coisa. Como é que você se comportaria olhando para frente e sabendo o que vai acontecer? Querido, preste atenção. Não é um olhar inseguro sobre o futuro. Não é um olhar incerto sobre o futuro. Não é assim. Mas será que vai dar certo? Será que vai acontecer? Como será? Ei, pela fé, essa resposta, essa pergunta já foi respondida. Como será? Pela fé, essa pergunta já foi respondida. Por quê? Por quê, querido? Porque vai ser conforme o que está no teu coração. Conforme sai. Hey, aleluia! Obrigado, Pai, porque o nosso futuro está protegido. Está protegido em Deus. Está protegido no Senhor. O nosso futuro está guardado no Senhor. O nosso futuro é um futuro certo, porque ele já está dentro e está sendo liberado pela tua boca. Com as palavras que você libera, você vai pavimentando essa estrada, querido. Você vai pavimentando esse caminho e certamente você vai desfrutar do melhor de Deus para você. O melhor, diga comigo, o melhor. O melhor já está acontecendo. Já está, querido. Porque quando você libera palavras carregadas de poder, querido, não importa o que está diante dos teus olhos, o que importa é saber que já está funcionando. Já está funcionando. Já está funcionando. Já está funcionando, meu irmão. Já está funcionando. Já está funcionando. Nós temos crentes aqui cheios de ousadia, prontos para falar. Oh, aleluia, prontos para declarar, prontos para liberar e colocar a fé em funcionamento. Diga comigo, esse sou eu. Esse é você, querido. Esse é você, meu irmão. Por isso, querido, não há o que temer. Não há o que temer. Por isso, como eu disse ano passado, nós somos o povo mais feliz. Nós somos o povo mais feliz. Nós somos o povo mais feliz, porque nós temos o nosso futuro em Deus, guardado, seguro, próspero, cheio de coisas maravilhosas que certamente vão acontecer. Oh, aleluia! 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 Deixa eu dizer uma coisa aqui, pastor Guilherme e Tânia. Deus sabe mexer as peças. Deus sabe posicionar. Deus sabe como dirigir cada pessoa para lugares onde Ele precisa que nós estejamos. Nós precisávamos do pastor Bud
em Campina Grande, no Brasil. Nós precisávamos dele lá. Ele carregava coisas. Ele carregava uma força, ele carregava convicções. Ele carregava valores que nos trouxeram para um tipo de vida que agrada a Deus. Ele corrigiu muita coisa em nós, ajustou muita coisa em nós, que nós precisávamos para que a gente pudesse avançar, crescer como temos avançado aqui. E ele soube caminhar nessa jornada, colocando a força necessária, até que tudo estivesse alinhado, tudo estivesse no trilho. Quando a gente olha para Jussier também no Japão, a gente fica pensando assim, rapaz, como é que Deus manda um camarada como Jussier para o Japão? Só quem conhece sabe, né? Como é que vai ser essa interação daquilo que Jussier carrega com a cultura japonesa? E hoje a gente está vendo os frutos. Eu vejo vocês assim também aqui. Vocês vieram para o interior de Portugal. Saíram de um grande centro urbano com características culturais muito diferentes. Talvez o que a gente tem aqui de comum seja a língua. Mas vocês carregam exatamente aquilo que o nosso povo aqui em Portugal precisa. Aqui nessa região precisa. Vocês carregam. Vocês carregam. Vocês carregam aquilo que vai desconstruir o que é necessário ser desconstruído, para que a palavra possa aquecer, avivar os corações. Vocês carregam aquilo que é necessário para construir também, desconstruir e construir, para que esse povo desfrute de um evangelho pleno, de uma vida com Deus plena. Essa mistura só poderia ser promovida por Deus. Só Deus. Só Deus, né, Tânia? Nos levando para lugares que a gente não esperava, para fazer coisas que a gente naturalmente não esperava. Mas esses frutos que nós temos visto aqui já são maravilhosos. Mas entendam, ainda é pouco diante daquilo que vai acontecer. Ainda é pouco diante de algo grandioso que Deus está fazendo aqui e vai continuar fazendo. Aleluia. Quando Jussier foi para o Japão, algumas pessoas perguntaram para ele: rapaz, mas por que você não foi para Tóquio? Por que você não foi para um grande centro urbano? Ele, rapaz, eu estou indo para onde eu tenho paz. E está lá, acontecendo, cheio de frutos. Algo que é difícil explicar com palavras, mas quem vê se impressiona. Vai ser assim também. Obrigado, Pai, obrigado.